Olá, boa noite para você. Estamos chegando mais uma vez com o programa Luz e Vida, nesta segunda-feira, para trazer mais informação para você sobre a dispensação, né? Nós estamos estudando aí sobre a dispensação. Nós estamos trazendo tudo que você precisa saber sobre a dispensação, que é um estudo muito bom dentro da teologia. É um estudo bem que muita gente pergunta, né? Mas como que é o estudo da dispensação? Como que é a dispensação? Por que a dispensação? Qual o período da dispensação? Então, nós falamos aí no início do nosso estudo, que já está aí para você. Desde o período da dispensação, quanto tempo durou a dispensação. São 7 as dispensações. Nós falamos sobre a dispensação do homem, né, do governo do homem, e também falamos sobre a dispensação do Espírito Santo, que é a dispensação da graça. E hoje vamos falar da dispensação da promessa. O que é a dispensação da promessa ou dispensação abraâmica, que é a dispensação que veio através do nosso patriarca Abraão, né? E essa dispensação, ela vai falar diretamente com você, e você que está aí acompanhando o nosso estudo, já desde quarta-feira nós estamos falando sobre a dispensação, e hoje vamos dar sequência a esse estudo da dispensação. Como eu falei para vocês, esse estudo está à sua disposição. A hora que você quiser, você pode solicitar esse estudo sobre a dispensação. É um estudo que está dentro do estudo teológico. Você que está fazendo teologia ou básico teológico, então, será bom você ter esse estudo. Na sua escola também tem esse estudo, é lógico que tem, né? Você vai passar por esse estudo. Mas é bom você ter aí um segundo material para você ter um acompanhamento. É bom que, quando você está com a apostila na mão, você acompanhar os estudos, né? O seu professor aí é bem gabaritado para estar ensinando sobre isso, mas tem ainda denominações que estão dizendo que estão ensinando teologia, né? Na realidade, não é ensinando teologia, está ensinando apenas você pregar ou você comportar diante do público evangélico. Mas aqui nós não pregamos placa de igreja, nós não falamos de religião, e sim daquilo que a Bíblia nos ensina, e abrir a nossa mente para quem está fazendo aí vários cursinhos, né, para aprender mais. Se as pessoas dizem, para que eu vou fazer curso teológico, para que eu vou fazer algum estudo para aprender o que é isso, o que é aquilo? Olha, gente, nós quando subimos no altar para pregar, ou para ensinar, né, para dar uma doutrina, nós hoje não damos estudo bíblico para pessoas leigas, não. Damos estudo para pessoas que têm conhecimento, pessoa que está aí já há anos estudando numa faculdade. Às vezes você está pregando aí para uma turma aí de 300, 400 pessoas, e no meio daquelas pessoas tem ali pessoas que estão realmente fazendo um curso superior, e você acha que está pregando para leigo. Não, você está pregando para advogado, para juiz, né? Para pessoas de alto entendimento, até mesmo uma pessoa, um estudante de teologia, que pode estar ali no meio da igreja e você não sabe. Aí você fala uma coisa que não é verdade, ou uma coisa sem fundamento, e as pessoas começam então a murmurar no meio da igreja, dizendo que você não está ensinando uma coisa que você não sabe. Mas a dispensação é um estudo tão fácil, porque é aquele período onde você vai se encaixando sobre o governo humano. Você já sabe que o homem está sujeito a todo o governo humano. Sobre a dispensação do Espírito Santo ou a dispensação da graça, você sabe que é o período em que você acredita que o Espírito Santo está em nosso meio. Após Jesus ser levado aos céus, ele disse que não nos deixaria órfãos, mas deixaria um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então, a dispensação da graça, que é a dispensação da salvação, ou a dispensação do Espírito Santo, é a mesma coisa, viu? Então, na dispensação da promessa, ou a dispensação abraâmica, nós falamos aqui pelo nosso texto, o texto que nos esclarece sobre, para dar introdução ao nosso bate-papo de hoje, diz assim, lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 7. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para ter
para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Gênesis capítulo 7, 17, versículo 7. Então, desde lá de leituras bíblicas que você pode acompanhar, está lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 a 9, no 13, 14, 17 também, o 15, 4, 9, 18, e depois 17, 1 a 10, você pode procurar esses textos. É o texto bíblico que vai dar ênfase a esta palestra sobre a dispensação abraâmica. Né? Você pode dizer a dispensação da promessa ou a dispensação abraâmica. Você pode, então, dizer que você tem um pouco de conhecimento, mas você talvez tenha alguma dúvida sobre a dispensação. E o estudo de dispensação está aí à sua disposição para você. Né? Considerando a natureza dos tipos de aliança, é essencial que passamos a entender ou a estudar acerca das alianças mencionadas nas Escrituras. O que são as alianças? São os pactos, né? As promessas. E, para isso, nós vamos estudar hoje, ou dar uma pincelada sobre a aliança abraâmica, que é de Gênesis 1 a 11. E nós já sabemos a história, de um modo geral, da humanidade, e 3 dispensações que passaram por um relato muito bom, que é a dispensação da inocência, também, né, que é o período da inocência, e passando por outros relatos, depois da consciência, e tem também a dispensação do governo humano, que nós já falamos aqui. Né? Então, a dispensação desses relatos todos aí que você tem, que a abraâmica, que nós vamos começar hoje, está de Gênesis, no capítulo 1, versículo de 1 a 9. Está em Gênesis de 1 a 9. A partir desse chamado de Abraão, que está lá em Gênesis, no capítulo 12, inicia-se a dispensação dos patriarcas. Né? Quando a Escritura começa o seu relato de história do povo escolhido, que se estende até Êxodo, né? O livro de Êxodo, capítulo 19. E a principal diferença entre a dispensação e uma aliança consiste em bênçãos. Né? De uma aliança que ultrapassa a dispensação, enquanto uma dispensação finaliza com juízo. Olha para vocês, essas três dispensações que nós estamos falando, elas finalizam em juízo e dá início a outra dispensação, que é do plano divino, que é o plano redentor, que é, no caso, a dispensação da salvação, né? Que é o plano redentor. E qual que é o aspecto geral dessa dispensação da aliança, ou a natureza da aliança? Né? Quando Deus chamou Abraão, fez com ele uma aliança unilateral, de modo que Deus, ele mesmo se propôs a misericórdia para com o povo, abençoar o povo, né? Ter um pacto com o povo. A descendência de Abraão toda teve esse pacto de ser abençoado, de ser acrescido, de ter uma geração abençoada, que é a geração de Abraão. E a estrutura dessa aliança, ela enfatiza um caráter tão importante e é incondicional, por ser um tratado tipo, uma concessão real, que em uma aliança, ela é incondicional, né? Ela é firmada incondicional, fundamentada no desejo de um rei de compensar o seu servo. Mas Deus selou essa aliança confirmando a multiplicação da descendência de Abraão, né? Dando para eles bênçãos sobre o povo e a posse da terra, que foi a terra prometida para Abraão. Então Deus determinou a história aí, mostra que Deus multiplicou então essa descendência de Abraão, dando ele uma grande nação, sendo filhos de Abraão. Né? E, independente da resposta de Abraão, segundo Norman Geisler, que é o grande estudioso, essas são as características essenciais da aliança abraâmica. Olha, primeiro, ela é incondicional. Deus não colocou condição nenhuma para que Abraão fosse abençoado, somente ser obediente. Né? Ela é
áreas geográficas envolvendo a terra santa, dando a ele a terra para que ele plantasse e dali tivesse multiplicar os seus bens. Ela é perpétua, é para toda a eternidade. A bênção sobre Abraão é que toda a sua descendência seria multiplicada de descendência a descendência. Então, chegou até nós essa multiplicação da aliança com Abraão, sendo ela perpétua. Ele diz que para ti e para a sua descendência, ou para a sua semente. Então, quer dizer, chegou até nós as bênçãos de Abraão. Né? E ela é internacional, quer dizer, ela manda no mundo inteiro, ela não tem separação de línguas, ou de país, ou de nação, ela é internacional. E de ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. E essa aliança diz respeito a uma garantia da posse da Palestina, olha para você ver, hein? Da Palestina por parte da descendência de Israel. E também garantindo a continuação do povo enquanto nação, mostrando que ele é acima de todas as coisas. E a redenção final, o fim que os descendentes desfrutem das bênçãos dentro dos domínios da terra prometida sob o governo de reis. Olha, o rei mandava em todas as terras, mas Deus deu até as descendências de Abraão, de toda a sua semente, para que ele tivesse domínio da terra prometida até sob o governo do rei. Quer dizer, até o governo do rei, o rei mandava menos do que os descendentes de Abraão, né? E chegamos até a nós, graças a Deus por isso, né? E o dispositivo, qual que foi o dispositivo? Qual foi a disposição para que fizesse esta aliança, né? Uma vez que a aliança abraâmica é a base para um plano geral da aliança da redenção, o que vem logo a seguir? Olha, a aliança palestina, davídica e a nova aliança. Né? Lá da época na Palestina, depois veio a aliança de Davi e chegando até a nova aliança que veio ser a nova aliança de Cristo. Viu? Então chegou até nós. E é necessário aprendermos sobre as suas cláusulas para termos a noção correta daquilo que Deus quis fazer para Abraão e toda a sua descendência. Primeiro, ele teve uma grande nação que se sair do original em Abraão, vinha diretamente de Abraão, a saber, a nação de Israel. Nós temos aí diversos ensinadores que falam sobre a nação de Israel, a nação abençoada, né? E está lá nesses livros de história sobre a nação de Israel, você vai aprender sobre isso, saber que ela veio dessa primeira bênção que foi sobre a terra prometida e a terra de Israel. Né? Ela foi prometida a Abraão uma terra específica, a terra de Canaã. Deus determinou que a terra de Abraão seria a terra específica e seria Canaã. Né? O próprio Abraão haveria de ser grandemente abençoado lá naquela terra. Então foi Deus que determinou que Abraão seria abençoado, ele e toda a sua descendência, a ti e toda a sua família. Né? O nome de Abraão seria engrandecido, que Abraão antes chamava somente Abrão. Né? E quando Deus então multiplicou todas as coisas de Abraão, ele aumentou mais a letra A no nome de Abraão, que seria o pai de todas as nações. De Abrão, ele passou a se chamar Abraão. Né? Abraão seria uma bênção para as outras pessoas e para todos aqueles que chegassem próximo dele, seria também abençoado. Toda a sua descendência, todos os seus servos, famílias e tudo. Aqueles que se abençoassem, seria abençoado. E aquele que amaldiçoasse, seria amaldiçoado. Então, Abraão estava ali com um compromisso muito grande com Deus, que aonde ele pusesse a mão e abençoasse, seria abençoado. E aonde ele falasse que seria amaldiçoado, seria amaldiçoado. Então, Deus determinou isso. Abraão deu ele essa lei, essa ordem e esse poder também. Né? Em Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas, inclusive os gentios, aqueles que não tinham nem direito, né, das terras, não teriam direito às terras prometidas, não teriam direito a nada que Deus determinasse, mas através de Abraão chegou até os gentios
a bênção, porque seria vendida, inclusive, até os gentios. Abraão teria um filho com sua esposa Sara, uma das bênçãos da multiplicação da família de Abraão, né? O seu descendente seria cativo no Egito. Muitas outras nações, além de Israel, descenderia de Abraão, seria filhos de Abraão. Inclusive os países árabes, né? Pertence à linhagem de Abraão. O seu nome seria mudado de Abraão para Abrão, porque seria a bênção da multiplicação da sua família, de todos os seus descendentes. Sarai, a sua esposa, passaria a se chamar Sara, também pelo fato de ter dado à luz a Abraão. A aliança seria um sinal, ou a circuncisão. Depois é um outro assunto, já falamos disso aqui, sobre a circuncisão dos filhos, homens de Abraão. Né? Nós vamos estudar isso aí depois, vou dar mais uma relembrada sobre a circuncisão, que era um selo dos descendentes de Abraão. A aliança com Abraão precisa ser corretamente analisada. Vamos analisar então. Pois a conclusão que chegamos é que a aliança de Abraão não diz respeito a Israel somente, mas até aqueles que não mereciam nada, que eram os gentios da época. Todas as famílias da terra. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3. E, consequentemente, a igreja também recebe as bênçãos dessa aliança por causa do seu relacionamento com o Cristo, que já vem aí a dispensação da salvação, que é o próximos estudos nossos, vamos falar sobre a dispensação da salvação. Né? E nós vemos aí que esse relacionamento com Deus, com Cristo, né, vem também lá da descendência de Abraão. A igreja e a aliança abraâmica. Vamos comparar então o que a igreja tem a ver com a aliança que Deus fez com Abraão. Bem, Deus age com a misericórdia para conosco por causa da nossa posição quanto a Cristo, quanto a Jesus Cristo. Por sua vez, é descendente de Abraão. Né? Segundo a carne, não segundo o Espírito, mas segundo a carne, Jesus é descendente de Abraão. Então Deus teve essa misericórdia para conosco por causa da posição que nós temos com Cristo, por ser descendentes de Abraão. E que, por sua vez, né, ele está aí abençoando a nossa vida até nos dias de hoje. E é por tal motivo que a igreja é descendente de Abraão. Todo o povo da terra é descendente de Abraão. Nós carregamos essa descendência nas nossas vidas através de Abraão. Não é? Por sermos filhos chamados filhos de Abraão. E quanto a isso, né, já existem então 3 sentidos diferentes nos quais alguém pode ser filho de Abraão. Primeiro, existe a linhagem natural. O que é a linhagem natural? Você é filho natural de Abraão. Ou a descendência natural, também é a mesma coisa, viu? Essa é restrita aos descendentes de Jacó nas 12 tribos. Nas 12 tribos, segundo existe a linhagem espiritual dentro da linhagem natural. Então, quando nós dissemos que somos filhos de Abraão, é pela fé que uma vez me foi dada para sermos filhos de Abraão. Nós temos fé que nós somos filhos de Abraão e somos descendentes de Abraão, portanto nós somos alinhados a Abraão por causa de Jesus, que é também da linhagem de Abraão. Né? E os israelitas, né, que acreditaram em Deus, guardaram a lei, satisfazem também a condição para se desfrutar hoje da bênção da aliança que Deus fez com Abraão. Os israelitas estão dentro dessa linhagem também para participar das bênçãos por causa da linhagem com Abraão. Os que possuirão a terra no futuro, olha para você ver que coisa mais legal é isso. Porque tem muita gente pregando errado por aí, dizendo
coisas absurdas sobre essa desfrutar a terra. Né? Diz aqui que a promessa é para todas as pessoas, todas as famílias da terra. Então, aqueles que possuirão no futuro milênio também serão israelita espiritual, serão filhos descendentes de Israel espiritualmente. E terceiro, existe a descendência espiritual de Abraão, que não é por natureza israelita. Que não é por natureza israelita, e sim por descendência de Abraão. Viu? Então, aqui entra a promessa de todas as famílias, porque nós somos da família de Abraão, então entra todos da terra, não só o povo israelita, até mesmo os gentios. E essa aplicação é clara na expressão de Gálatas, no capítulo 3, versículo 6 a 9, mostra o quanto nós somos filhos espirituais de Abraão. Né? Em outras palavras, filhos espirituais de Abraão, que vêm dos pagãos ou dos gentios. Aí vamos explicar sobre o negócio de pagãos. No pagão, para a igreja católica, aquelas pessoas que não são batizadas, eles colocam na cabeça das pessoas que eles são pagãos, que não são batizados, nada a ver. É porque os pagãos não aceitavam a lei de Moisés, não aceitavam a lei de Abraão, não aceitavam as leis bíblicas. Então eles eram pagãos, não reconheciam a lei bíblica como lei principal para o seu mandamento. Às vezes você está escutando um barulho aí, um zumbido aí, pode ser do problema na parte elétrica aqui na rua que nós estamos tendo, tá bom? Mas eu acho que não vai sair ali o barulho não, porque nós temos o filtro vai tirar esse barulho aí. Pode ser que saia esse barulho, viu? Então, vem dos pagãos gentios, cumpre um aspecto da aliança abraâmica, que lidou com os gentios em primeiro lugar, e as promessas concernentes a Israel, eles receberam. E a única maneira pela qual os gentios podem ser descendentes de Abraão, no texto de Gálatas, é estarem em Cristo. Por isso, quando nós falamos que todas as pessoas, para chegar a ter direito à salvação, é preciso aceitar a Jesus como Salvador. Então, a única forma de receber a promessa, né, concernente a Israel, a única maneira pela qual os gentios podem ser descendentes de Abraão é aceitando a Cristo como Salvador. Não tem outra. Está lá em Gálatas, no capítulo 3, 28, vai ficar bem para você. Seguido de: e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, e herdeiro conforme a promessa. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Então, olha como diz: e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, e herdeiro da promessa. Então, você pode ler em Gálatas, se você está em Cristo, você é filho, é descendente de Abraão. Os gentios descendem de Abraão apenas no sentido espiritual, viu? E são herdeiros da promessa dada a todas as famílias da terra. Então, quando no momento que a pessoa era gentil, não acreditava no Evangelho, no momento que ele aceitou a Cristo, ele passa a pertencer à família abraâmica, à família de Cristo. Então, nesse momento, ele recebe o direito, o selo de pertencer à família abraâmica, ou a promessa, por causa que diz que seria herdeiro da promessa para todas as nações, todas as famílias da terra. Então, está definido que essa é a única condição de você pertencer à família abraâmica. Olha, os pré-milenaristas, possa concordar com os milenaristas que a descendência de Abraão inclui os gentios. Negam que isso cumpra as promessas dadas à descendência natural de Abraão. Ou que as promessas feitas à descendência de Abraão sejam realizadas por crentes gentios, somente aqueles que eram gentios que aceitaram Cristo. Igualar a promessa da bênção para todas as nações à bênção dada à descendência de Abraão é uma conclusão injustificada. Não tem justificativa para isso.
Porque a bênção dada a todas as nações era para os gentios. Chegou até nós éramos gentios. E nós somos descendentes de Abraão pela promessa dada a todas as famílias. Viu? A pessoa vai dizer, mas como eu era gentio? Não, sim, nós somos descendentes dos gentios. Os gentios. Porém, a promessa da bênção, a promessa da vida com Cristo chegou através de Abraão, que atingiu a todas as famílias da terra. É um assunto fácil de pregar, é um assunto que quando você subir no altar, diante do púlpito, para pregar sobre a descendência, sobre a promessa de Deus com Abraão, sobre esse assunto dos gentios, então você simplesmente pode dizer, sim, que nós somos descendentes, né? Descendentes dos gentios, e somos salvos pela graça de Deus, dada a Abraão, ser um homem obediente e receber a promessa de Deus para todos aqueles que creem em Jesus. Como for Gálatas, diz que o apóstolo Paulo escreveu, a Gálatas, né? Que nós somos descendentes da promessa de Abraão, que Deus deu a Abraão, através de Cristo. Só podemos chegar a ter essa promessa se aceitarmos a Cristo como Salvador. Mas a pessoa diz, mas eu já aceitei Cristo desde que nasci. Não. Você é um gentil. Você precisa aceitar Jesus como Salvador para ter direito à promessa. Ah, mas eu sou abençoado. Você é abençoado por quê? Deus, a Bíblia diz aqui, o comentário também diz, que Deus teve a misericórdia em deixar que a bênção chegasse até nós. Deus teve a misericórdia da bênção chegar até nós. Então é muito fácil, falando sobre essa aliança de Deus com Abraão, né? E sobre esse assunto tão bom de estudar, e a dispensação da promessa, o que Deus prometeu para todos nós, que nós estamos aqui recebendo hoje esta bênção maravilhosa, que é a bênção da promessa que Deus nos deu, através do seu filho Abraão, o filho obediente, o filho que Deus multiplicou na sua vida, a sua descendência, mais do que as estrelas dos céus e os grãos de areia no mar. Então essa é uma das promessas que nós podemos aproximar a Deus, porque acreditamos nisso, que nós somos salvos pela graça, porque é pela graça que sois salvos. E com essa palavra nós vamos terminando mais um programa Luz e Vida, e deixando aí para você que amanhã estaremos de volta com a continuidade das dispensações. Lembrando que são 7 as dispensações, e nós estaremos falando um pouquinho sobre elas, só para vocês entenderem o que é a dispensação. Depois nós vamos falar sobre os milagres de Jesus, vamos falar sobre os assuntos mais difíceis dentro da teologia, que são vamos falar sobre o Espírito Santo, vamos falar vários assuntos aqui que talvez possa interessar a você. E você também pode mandar a sua ideia, o que é que nós vamos falar aqui, você pode participar do programa também. Nós deixamos aí o nosso contato, que é o nosso WhatsApp 988398859 com o código DDB 32 e 31420447. Você pode ligar durante a semana e dar a sua opinião e falar sobre o programa ou pedir algum tema específico. Como eu disse para vocês, nós estamos aqui para atender vocês no que vocês precisarem. O programa Luz e Vida é um programa reconhecido, porque nós já vemos fazendo esse programa há mais de 35 anos, e é um programa que tira da escola dominical todos os estudos, que a escola dominical é a maior escola teológica do Brasil ou do mundo, que a escola teológica veio da escola dominical. A Igreja Assembleia de Deus é uma das igrejas pioneiras da escola dominical no Brasil. E nós sabemos que toda criança ou todo adulto que frequenta a escola dominical são bons pregadores, são bons preletores, são bons ensinadores e, por tudo, são bons filhos de Deus. Então, quero convidar você que na sua igreja não tem escola dominical, implante a escola dominical para criança, pré-adolescente, para adolescente, para jovens e adultos,
porque é muito importante que você tenha a sua escola dominical na sua igreja. Tira aí de 8 às 10 da manhã, ou de 9 às 11 horas da manhã, 2 horas de estudo, para que você separe as classes e tenha um estudo bom. Se você não tem professores aí que tenham uma boa dinâmica para ensinar, chama de fora, uma pessoa de fora, um professor de fora, para ir dar um estudo. Ou você mesmo, que é o líder da igreja, fica diante da igreja com as classes separadas, né? As classes separadas, criança, adolescente, pré-adolescente, adulto, jovem, para que você possa falar assunto específico para cada um deles, né? Faça de vez em quando uma reunião de conselho, né? Para que você possa trabalhar com os jovens separadamente, com os adolescentes separadamente. Assim você vai estar ajudando a sua igreja a crescer, está ajudando a sua igreja a crescer no amor de Deus, no conhecimento, né? Porque sem conhecimento, gente, não adianta, viu? Você vai ter jovem aí que vai cantar, vai louvar bonito, mas não vai ter conhecimento bíblico, né? Vai tocar um instrumento bonito, mas não vai ter conhecimento nenhum da palavra de Deus. Aí você encontra uma pessoa na rua que queira saber alguma coisa, ele não sabe, não pertence à igreja tal, mas isso aí eu não sei, não, tem que perguntar para o meu pastor. Não, o jovem tem que saber pregar, o jovem tem que saber ensinar, o adolescente tem que saber ensinar, pregar também, sabe? Mostrar dentro da Bíblia, saber estudar a Bíblia, saber abrir a Bíblia, achar um versículo. Olha, coisa que eu mais fico triste quando eu chego na igreja, as pessoas, o pastor diz lá, o pregador fala, vamos abrir o livro, vamos abrir a Bíblia no Evangelho e tal. E a pessoa começa a procurar o Evangelho lá no início da Bíblia, não sabe nem onde é que está os Evangelhos, não sabe onde é que estão os Salmos na Bíblia, não sabe onde é que está Apocalipse, né? Então fica ali, ele começa a folhear a Bíblia, na que termina de folhear, na que costuma a mensagem acabar e ele não achou ainda onde é que era para acompanhar a leitura. Então é preciso ensinar as pessoas como achar rápido na Bíblia os livros certos, os evangelhos certos, né? Então, isso tudo aprende na escola dominical, gente. Você aprende isso na escola. É na escola que se aprende. Então, se você quer ensinar a sua igreja, que a sua igreja anda na doutrina certa, tem que ensinar. Hoje nós não vemos mais pastores, nem líderes, dar culto de doutrina. O que é o culto de doutrina? O culto de doutrina não é ensinar o RI, não, que é o regulamento interno, não. O culto de doutrina é ensinar a Bíblia. Você não precisa de ensinar o RI se você ensina a Bíblia. Porque o regulamento interno de todas as igrejas é a Bíblia. Você tem que ensinar o que a Bíblia fala. O que passar disso, a Bíblia diz assim, sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então, todo professor de escola dominical, todo pastor, todo líder de igreja, todo ensinador, presbítero, que ensina a palavra de Deus, tem obrigação de saber ensinar, ler a Bíblia. Viu? Você pode criar apostila, você pode criar revista, você pode criar o que você quiser. Mas se não ensinar Bíblia, não é evangélico, gente. Não é evangélico. Porque há muito tempo atrás, vocês viram que a igreja, né, que se diz a primeira igreja no Brasil, mas não é a primeira igreja no Brasil nem no mundo, né, não tinha Bíblia em casa. Tem muitas pessoas, tem muitas famílias, que se você chegar na casa dele e perguntar se ele tem uma Bíblia em casa, ele não tem. Tem muitas pessoas assim que não tem Bíblia em casa. A Bíblia é para ter em casa, para estudar com a família, para estudar com os filhos, né? Então incentiva as pessoas a terem Bíblia, a andar com a Bíblia. Ah, mas eu não tenho como andar com a Bíblia, como é que eu vou andar com a Bíblia? Olha, se você tem uma bolsa, você leva uma pasta para o seu serviço, a mulher que leva aquelas bolsas do serviço, compra uma Bíbliazinha pequena, coloca dentro da bolsa, carrega a bolsa. Se você está no seu carro, põe uma Bíblia dentro do porta-luva do carro, né? Para colocar isso no painel, não que o sol bate, estraga. Coloca dentro do painel, dentro do porta-luva, carrega uma Bíblia. Porque se a pessoa precisar na hora de uma palavra, você está com a Bíblia ali. O crente não pode andar sem Bíblia, que é a mesma coisa que um soldado andar sem sua arma. Um soldado no passado que andava sem espada, ele morria, porque não tinha espada. E a nossa espada é a Bíblia. Então nós ensinamos, incentivamos as pessoas a usarem a Bíblia. Não é comprar uma Bíblia de 300, 400 reais, você está andando com ela, não. Não é isso, não. Compra uma Bíblia que contém a palavra de Deus. Que ela não é só, como dizia meu pastor, o saudoso pastor Anselmo Silvestre,
ele dizia que a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, se você está com a Bíblia pequena ou a Bíblia grande, a palavra de Deus é a mesma. Então, providencie uma Bíblia para que você ande com a Bíblia, providencie uma escola bíblica dominical para a sua igreja, se a sua igreja não tem. Eu estava conversando com um pastor por poucos dias, eu perguntei para ele se tinha escola bíblica dominical na igreja. Ele falou que não tem escola bíblica dominical, mas ele tira um dia da semana para ensinar a igreja bíblica. Muito bem, não tem escola dominical, mas tem ensinamento bíblico. Então tem muitas igrejas que não ensinam Bíblia. Pega as revistas aí de banca de revista, pega esses assuntos de jornais e fica ensinando isso na igreja. Isso não é ensinar a doutrina bíblica, gente. Ensinar a doutrina bíblica é tirar os textos da Bíblia. É estudar sobre a vida de Moisés, é estudar sobre a vida de Abraão, é estudar sobre a vida de Cristo, é estudar sobre o Espírito Santo, é estudar sobre Deus, né? É tudo isso, é ensinamento. Ensina isso para a sua igreja. Ensina isso para a sua igreja. Ensinar sobre o jejum. Qual a maneira correta de fazer o jejum, né? Ensinar sobre a vigília, gente. Tem tanta gente fazendo vigília errado. Errado, de acordo com a teologia, tem muitas vigílias sendo feitas errado. Esse negócio de orar no monte, o perigo que está correndo, pessoas ir para o monte orar. Né? Hoje nós não podemos mais ensinar a pessoa a juntar turminha de jovem e subir para o monte, ficar a noite inteira orando no monte, não, porque está perigoso. Então, tudo isso é ensinamento. É ensinamento. Quer orar? Vamos orar na igreja, orar em casa. Mas o monte não, está perigoso. Nós já oramos em monte, nós já fizemos trabalho de oração em monte, mas assim, somente 2, 3 pessoas vai para lá, ora 2 horas e vai embora. É tirar o retiro para orar. Tudo isso tem que ser ensinado dentro da igreja. Porque se não ensina, a igreja que não tem ensinamento, a igreja não cresce espiritualmente, viu? Então fica aí esse apelo para você, pastor, líder de igreja, ou aquele que está formando a igreja agora, né, falou, não, vou montar uma igreja. Hoje fala assim, vou montar uma igreja. Então ensina a Bíblia, viu? Não ensina essas revistas que ficam por aí, não, jogada por aí de qualquer maneira, não. Ensina a palavra bíblica, tá? A Bíblia. Tem muita revistinha aí que fala, essa aqui é a revista, tem tudo a ver com a Bíblia. Tem tudo a ver com a Bíblia é uma coisa, e sendo Bíblia é outra, viu? Então, aprenda esses detalhes que nós vamos ficar muito felizes diante de Deus e saber que a promessa de Deus está sobre nossas vidas. Muito obrigado a você. Até amanhã com mais um programa Luz e Vida aqui na sua TV Top Minas. Muito obrigado e Deus abençoe você e toda a sua família.